Olá, gente, boa noite. Aqui é o Teacher Igor falando e eu vou fazer a explicação do nosso homework da class number 12, da aula 12 do nosso curso de inglês básico. Sejam muito bem-vindos. Então, na nossa primeira questão, number 1, correct the sentence. Aqui ele pede que você faça correção das frases. Então, ele já te dá uma frase de exemplo como você tem que fazer a correção. I live in Berlin, Paris. Então, nesse exemplo aqui, eu quero que você corrija a frase, criando uma negativa e em seguida fazendo uma afirmação. Por exemplo colocado fica I live in Berlin. Isso é uma afirmação que ele fez, ó. Eu vivo em Berlim. Só que agora você não vai dizer que mora em Berlim. Você vai criar uma frase negativa, que é a primeira, tá vendo? Então, como é que eu construo uma frase negativa no inglês? Se for no Simple Present, nós temos que trabalhar com dois auxiliares negativos, o don't e o doesn't. Cada auxiliar negativo desse combina com um grupo de pronomes. Eu vou colocar aqui o grupo para você dar uma lembrada, tá? Com os pronomes I, you, we e o they, você combina com o auxiliar negativo don't. E na terceira pessoa do singular, pronomes he, she, it, você combina com o auxiliar negativo doesn't. Nesse exemplo proposto, o sujeito de frase era o pronome I. Então, qual dos dois auxiliares eu vou usar? Don't. Então, a resposta, como já estava no exemplo, I don't live in Berlin. E agora eu vou fazer a afirmação. Como é que é a afirmação? A afirmação é dizer o que está dentro do parênteses. Então, eu vou dizer que eu moro em Paris. Então, para construir frases negativas, I live in Paris. Não se esqueça que com o nome de cidade você usa a preposição de lugar in, ok? E você vai fazer isso para as demais frases. Próxima questão. Number 2. Circle the correct option. Ele vai te dar 3 opções de respostas e você vai circular a que mais combina. Vamos resolver uma de exemplo aqui. A letra A. Com o pronome she, qual forma do verbo have mais combina? Então, na number 2, lembrem-se que você, quando está trabalhando com o verbo to have, na terceira pessoa do singular, ou seja, com os pronomes he, she e o it, o verbo have, ele modifica. Será que ele ganha uma letrinha no final, geralmente o S? Diferente dos outros verbos, ele não ganha essa letra, tá? O verbo have se transforma em has. Então, na letra A, com o pronome she, a forma correta do verbo to have é has. Então, número 2 é a resposta da letra A. Number 3. Complete the table with the verbs with your daily routine. Nessa daqui, você vai completar essa tabela com as suas próprias rotinas. Então, você vai pesquisar o que significa wake up, o que significa go to work, have lunch, go home and sleep. Como já tem os horários do seu teacher, você vai colocar os seus agora. Então você vai ter que fazer a pesquisa do significado desses aqui para colocar os horários que combinam com cada informação daqui de cima. Professor, mas aqui ó, go to work não se aplica no meu caso. Então você pode colocar go to school, tá? Na number 4, make 5 sentences with the information from the table above. Então você vai construir 5 frases com as informações da tabela acima. Como assim, professor? Na tabela anterior, você preencheu os seus horários. Que horas você pratica essa ação, essa daqui, essa daqui, essa daqui e essa daqui. Você vai construir agora uma frase dizendo que horas você faz isso, que horas você faz isso. Igual já está feito no nosso exemplo aqui, ó. The teacher, o professor, wakes up at 9:15. Então, o professor acorda aos 15 minutos depois das 9. Lembre-se que nessa número 4 você vai estar construindo frases afirmativas, tá? Então, se você está falando da sua rotina, você vai dizer eu
acordo tal horário. Eu vou para a escola em tal horário. Então, qual é o pronome que você vai usar para dizer eu? É o pronome I, ok? Então, você vai construir a frase certinho, dizer aqui, ó, que você acorda tal horário. Qual é a preposição in, on ou at que combina para você dizer horários em inglês? Você vai usar a preposição at, ok? Não pode se confundir com isso. E depois o horário que você acorda. 7:30, for example. Professor, mas como é que eu indico se é 7:30 da manhã ou 7:30 da noite? Você pode usar as terminações AM, PM. Cada uma delas serve para dizer se são os horários antes do meio-dia ou depois do meio-dia. Okay? E a nossa number 5. Put the words in the correct column. Você vai colocar todas essas palavrinhas aqui na coluna correta. Então você vai ter a preposição in, on, at. Quando é que eu uso a preposição in? Para períodos do dia, de manhã, de tarde, de noite. Quando é que eu uso a preposição on? Você usa a preposição on para dias da semana. Usa também para o final de semana. E a preposição at você usa principalmente para horários. Não esquece também que a palavra night nos Estados Unidos é considerado um horário. E as demais palavrinhas, né? Você vai fazer uma pesquisa para preencher na coluna. Última questão. Answer the questions about yourself. Use short answers. Você vai responder as perguntas sobre você mesmo. Use short answers. O que são as nossas short answers? São as respostas curtas. Então, na letra A, ele faz uma pergunta assim. What time do you go to work? Do you go to school? Então, se uma pergunta começa com what time, ele quer saber algum horário. Então, é mais ou menos assim. Ó, que horas você vai para o trabalho ou para a escola? Lembre-se que pergunta de horários, aqui, né, na number 6, pergunta de horários, você começa a sua resposta falando como it's, ok? Professor, mas todas essas perguntas são de horário? Não, algumas perguntas não são de horário. Então você vai ter que analisar a frase se combina. Por exemplo, aqui na letra E. Do you play video games? Tá vendo que é uma outra pergunta, mas ele está começando com a palavra do. O do aqui ele é um auxiliar. Então ele não tem tradução. Ele só me auxilia a fazer perguntas. Então eu estou perguntando com essa frase isso aqui, ó. Você joga videogames? Você concorda comigo que aqui, na questão E, ele está fazendo para você uma pergunta de sim ou não? Exatamente. Então, perguntas de sim ou não você pode responder usando as nossas short answers. Quais são as short answers se alguém faz uma pergunta para você? Como é que você responde sim ou não? Se for uma resposta afirmativa, yes. Se for uma resposta, vou colocar aqui embaixo, ó, para combinar aqui. Se for uma resposta negativa, no. Então, ó, se alguém faz a pergunta para você, você responde sim, eu jogo videogames. Então a resposta ficaria yes, I, que significa eu, do. Se a resposta for negativa, você vai dizer não, eu não jogo. Então a resposta fica, ó, no, I don't, ok? Essas são as duas short answers que combinam com esse tipo de perguntas aqui. Gente, essa foi a explicação do nosso homework. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Um forte abraço.